Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ecos do Cotidiano. Mas antes de nós começarmos, vou apresentar para vocês agora os nossos patrocinadores. Quer deixar a capinha do celular com a sua cara? Escolha a estampa, sua foto preferida ou até a logo da sua empresa. Personalize e leve seu estilo para onde for. Entre em contato já com as capinhas da Wendy pelo número ou pelo nosso Instagram. E hoje nós temos uma convidada super especial. Ela é advogada, empresária, mãe, esposa. É uma mulher maravilhosa. Apresento com vocês agora Tayara. Seja bem-vinda, Tayara. Obrigada, Camille. Fiquei até honrada agora com toda essa qualificação que você fez de mim. É um Muito prazer obrigada. ter você aqui. Obrigada pelo convite. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os benefícios previdenciários, isso, né? Isso, aham. Que é a tua principal área de atuação, né, Sim. hoje. Uhum. Eu atuo agora principalmente no previdenciário. Tem algumas causas ainda cíveis e da área da família. Mas o previdenciário é o principal que eu tô fazendo no momento. Uhum. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa, pessoal, nós temos uma brincadeira. Bom, vocês já conhecem, né? Que é a nossa palavra proibida. E quem mencionar essas palavras, Tayara, tem um castigo. Tem que tomar uma dose ali de uma bebidinha. Ai, meu Deus. Mas ela é boa. Ela é boa. Eu tomei semana passada, então tá aprovada. Desce fácil? Desce fácil, bem gostosa. Falei pro Rodrigo, que vontade de tomar mais depois. Vamos ver então quem que vai tomar primeiro. E, gente, hoje eu tô com um apoio aqui. O Rodrigo tá com nós hoje. Dá um oi. Oi. E ele que vai falar pra nós a palavra. Eu também não sei. E ele falou pra nós que ele escolheu as palavras pra gente beber bastante hoje. Ai, ai. Que o pessoal reclamou que a gente bebeu pouco no programa último. passado. Eles falaram assim, vocês beberam pouco, tinha que ter bebido mais. Daí o Rodrigo caprichou. Não, vai ser bem fácil. Vocês acho que não vão falar muito essas palavras. Eu Então, as espero. palavras que vocês não podem falar é aposentadoria e benefício. Ai, ai. Então tá. Legal, a gente vai falar sobre benefícios previdenciários e não pode falar... E não pode falar benefícios. Aí, Já ó. começou, né? Já começou? Vou começar bem de leve, assim, né? Ai, ai. Ô, gente, foi muito assim... Rápido. rápido. Eu não estava esperando. Não deu tempo. E eu ainda brinquei, antes de nós começarmos, eu ainda brinquei. Tomara que eu não fale primeiro, porque eu caprichei na primeira dose. Vai ter que tomar. Não, vamos começar bem já o Não, programa. já esquentar, né? Vocês reclamaram no episódio passado que ninguém bebeu nada? Ou já começamos bebendo? Já vamos começar a esquentar aqui o negócio. Não, vamos até meia-noite aqui. Coitado do Léo. Vai ser muito gole. Não, vamos lá, não vou ficar enrolando, né? Porque senão eu vou ficar meia hora aqui enrolando vocês e não vou beber, né? Eu ainda brinquei que tinha gostado. Por que eu fui brincar? Você tava esperando que eu fosse beber primeiro, Eu né? tava fiquei faceira, gente. Eu não vou falar, né? Imagina. Eu também caprichou, né, amor? Mas acho que foi só essa vez, não vai ter mais. Ou vamos lá, então, né? Meu Deus. Deixa a alma voltar pro corpo.
Coloca pouquinho pro próximo. Desce rasgando, né? Mas vamos dar continuidade, então, né? Vamos. Agora a gente não pode falar aquela palavra. As duas, né? As duas. Repete a palavra pra nós aí, amor, por favor. Que eu não posso falar, né? Aposentadoria e benefício. Super fácil. Então, Tayara, conta um pouquinho pra nós agora da sua vida particular. Como que nasceu esse desejo de ser advogada? Se foi desde pequenininha ou foi um sonho que foi nascendo aos poucos? Então, eu cresci aqui no Rio Bonito, né? Passei a maior parte da minha vida aqui. Eu nasci aqui e aí depois a gente saiu daqui, a gente morou em Laranjeiras, em Nova Laranjeiras. E aí depois a gente acabou retornando para o Rio Bonito no mesmo local. Já faz, acho que faz mais de 20 anos já, que ali onde meu pai mora, sabe? O mesmo local. Uhum. E passei a maior parte da minha infância ali, adolescência. Estudei no Campo do Bugre. No ensino médio eu fiz na Ludovica. E quando eu estava saindo do ensino médio, eu ainda não tinha muita noção do que eu queria fazer. Eu ainda tinha muita dúvida do que... É que a gente sai com 17 anos, Sim, né? muito nova. Aí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho 17 anos. Exatamente. E eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer. Assim, na minha cabeça, inocente, eu falava assim, não, ou eu vou ser arquiteta, ou eu vou fazer odontologia. Imagina, nada a ver. Dentes. Não, nada a ver uma com a outra. E ainda, por fim, fiz direito, né? Mas o direito, ele surgiu, foi uma ideia da minha mãe, na verdade. Porque como eu estava muito em dúvida do que eu queria fazer, e já estava ali na época de vestibular, do Enem, de tudo, e eu não sabia o que eu queria. Aí minha mãe falou assim, você tem cara de ser advogada, faça direito. Aí, mesmo com aquela dúvida assim, né? Aí eu comecei a olhar uns vídeos e fotos de mulheres advogadas. E achei coisa mais linda, aquelas mulheres vestidas, assim, todas, né? Todas elegantes. Sim, se encantou. E me encantei, né? Falei, não, vou ir pro direito, né? É isso que eu quero, né? Me encantei pela vestimenta, né? Fui fazer a faculdade. Eu fui morar para Cascavel daí, em 2014. Logo, também já conheci meu marido, a gente já começou a namorar, já fomos morar juntos, já foi tudo assim... Tudo rápido. Tudo rápido, tudo Ai, parece uma história que eu conheço. E aí eu fiz a faculdade de Direito. Os 2 primeiros anos de faculdade, eu odiei. Meu Deus. Eu odiava. E aí, faz o Eu quê? pensava a todo instante em desistir. Tanto que eu peguei vários exames, porque eu não tinha vontade de estudar. E, na verdade, assim, os 2 primeiros anos da faculdade, a gente estuda filosofia, sociologia, economia. Tipo, coisas assim que não era o que eu queria ver, sabe? Mais teoria nos primeiros anos, né? Aham. Então, eu não sentia o amor naquilo, né? E aí, no 3º ano, quando eu entrei, aí eu comecei a ver direito civil, direito penal. Aí eu me apaixonei pelo negócio, né? Falei, não, é isso mesmo que eu quero. E aí, no decorrer dos anos, foi melhorando, né? Fui entrando mais nas matérias de direito e vendo todas as matérias que existem, né? E aí, eu me apaixonei pelo direito de verdade. Aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Aí se encantou e... E aí, fui embora. E faz tempo que você tá trabalhando na área? Eu sou advogada há uns 4 anos. 4 anos. Não faz muito tempo. Mas faz 4 anos, eu tenho, assim, já uma caminhadinha, assim, sabe? Eu tenho... quando eu saí da faculdade, eu me formei no final de 2018. E aí, em 2019, eu passei no exame da ordem. Logo que eu descobri que eu tava grávida. Nossa, Então, foi tudo perto. Sim, foi muito rápido. Eu só me formei e aí, em junho de 2019, eu engravidei. Descobri que eu tava grávida. Mas foi planejado? Não Surpresa. foi planejada por nós, né? Por Deus, né? Por Deus, mas por nós a gente não queria naquele momento, sabe? Tanto que a gente sempre pensava em se planejar financeiramente e eu queria também me estabilizar com a minha profissão, né? E aconteceu tudo ao contrário. Mas Acabei é que engravidando. a gente sempre tem um plano, né? E Deus... Sim. Deus sabe perfeitamente o que é nosso, né? Então, tem que confiar, né? Sim. E aí eu descobri que eu tava grávida, daí eu fiz o exame da ordem, passei.
E aí, nesse período ali que eu engravidei e até a Manuela nascer, eu decidi que eu não ia atuar, né? Eu e meu marido, a gente decidiu, não, fica em casa, se dedica a esse momento da maternidade, ali dos primeiros meses da Manuela, né? E foi o que eu fiz. E aí eu só comecei a atuar mesmo em 2020, mais pro finalzinho de 2020. Ah, então você teve todo aquele período, né, Sim. de cuidado. Porque eles crescem tão rápido. Sim. Eu Quis curtir. Eu acho que é melhor se você tem, né, se você tem a oportunidade, né, de curtir o teu bebê ali. É super válido, eu quis curtir esse momento, eu quis aproveitar essa fase dela, porque de repente você tem um bebê recém-nascido, e quando você vê ele já tem 1 aninho, agora ela já tem quase 5 anos, né? Passa muito rápido. E hoje eu não lembro dela quando ela era bebê. Gente, mas a minha filhada nasceu em fevereiro, né? Ao falar errado. E já tá engatinhando. Eu falei, gente, não, é um bebê ainda. Calma, menina. Eles crescem muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. A gente não consegue acompanhar o desenvolvimento deles. É tudo muito rápido. Tayara, antes de nós darmos continuidade, deixa eu apresentar pra vocês. A Neuza fez um lanchinho pra nós hoje. Hoje ela fez esses sanduichinhos. Pessoal, a Neuza faz bolo, faz pão de mel, faz os canudinhos que ela trouxe pra nós no episódio passado. Então, assim, é uma delícia. Faço encomenda de vocês, vou deixar o número dela aqui na tela pra vocês. E também, pessoal de Laranjeiras do Sul, a Neuza faz entrega aqui 1 vez por semana. Então, quem quiser fazer a sua encomenda aí, só chamar a Neuza, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque é uma delícia. Então, pode ficar à vontade. Tayara tá aqui pra nós fazermos o lanchinho no decorrer da conversa. Obrigada. E vamos rapidinho pro intervalinho e a gente já volta. Quer deixar a capinha do celular com a sua cara? Escolha a estampa, sua foto preferida ou até a logo da sua empresa. Personalize e leve seu estilo para onde for. Entre em contato já com as capinhas da Wendy pelo número ou pelo nosso Instagram. E agora nós voltamos com o nosso quadro Verdade ou Mito. Então a gente vai fazer umas perguntinhas pra você, Tayara. E aí você responde pra nós se é verdade ou se é mentira, tá bom? Deixa eu pegar aqui minha colinha. Posso me aposentar só por tempo de contribuição? Verdade ou mentira? Não, mentira. Tem a possibilidade de você se aposentar por idade também, né? Mas se você se aposentar por idade, você precisa cumprir o requisito do tempo de contribuição que também é necessário, que são 15 anos de contribuição. E qual que é a idade que tá hoje? Hoje, se for trabalhador rural, é 55 mulher e 60 homem. E se for urbano, né? Se você tiver por carteira assinada, né? Aí é 62 mulher e 65 homem. Aumentou, né? Aumentou. Meu Deus do céu. E o valor da aposentadoria? Fica um salário mínimo ou daí o valor varia? Pro trabalhador rural é um salário mínimo, né? Agora, se for urbano, aí vai depender do cálculo, né? Porque vai ser feito um cálculo com base no salário de contribuição da pessoa, né? Ah, entendi. Só um pouquinho, que teve uma palavra, hein? Quem? Você? Eu? Que hora? Não. Agora? Mentira. O valor da aposentadoria. É verdade. Tá, tem que falar também, né? Vamos falar um pouquinho? Você viu? Olha, eu não falei, né? Nossa. Não, você viu só.
A advogada já pensa antes de falar, né? Na verdade, eu até esqueci. Sério? Eu esqueci, me lembrei agora de novo. Tem certo em tomar? Eu acho que ele leu o teu roteiro antes. Eu acho, porque daí eu mandei pra ele. Acho. Aí ele falou... Aí ele pensou bem certinho ali as palavras. É porque como é que eu vou fazer as perguntas se eu não falar a palavra? Vai ter que soletrar. Vocês viram só? Vocês foram reclamar, pessoal? Por que vocês foram reclamar? Olha o resultado. Ai, eu vou ficar só bebendo o programa inteiro. No final eu já vou estar aqui, ó, gente. Vamos lá, vamos tomar então, né? Ai, ai. Vamos voltar então, né? Se tiver outra palavra nas perguntas aqui, você vai perguntar. Que é sacanagem tua. Vamos lá, então. Vamos voltar, né? O INSS só concede benefícios se a pessoa estiver doente no momento do pedido, amor. Mais uma vez, né? Lembre que é aposentadoria e benefícios. Pra que inimigo, gente? Pra que inimigo? Agora você pergunta direito, né? Enquanto eu tomo aqui. Então, Tayara, a pergunta é: o INSS só concede benefícios se a pessoa estiver doente no momento do pedido? Verdade ou mito? Na verdade, assim, depende. Depende que tipo de pedido que a pessoa fez, né? Se a pessoa, por exemplo, que está buscando receber um auxílio doença, no momento do requerimento ela tem que estar incapacitado para o trabalho, né? Isso indiferente da doença, o requisito é a incapacidade para o trabalho. E precisa ter os demais requisitos, né? Como a qualidade de segurado, a carência, né? Cada benefício tem um requisito necessário, né? Tayara, verdade ou mentira? Contribuir como autônomo me dá direito a todos os previdenciários? Sim, dá direito. A todos. Vocês estão ficando espertos, né? Vocês estão vendo, né? Que ela podia ter falado, agora ela não quis falar, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas aí, Tayara, tem que ter MEI? Ou como que funciona? O MEI, na verdade, ele é quando uma pessoa se enquadra como um microempreendedor individual, né? Mas você tem a possibilidade também, na verdade, assim, o MEI você paga uma guia todo mês. Essa guia, ela é um tributo fiscal e previdenciário também, que é a base da contribuição é o salário mínimo. Mas também tem a opção de você contribuir como contribuinte individual, que é, por exemplo, uma maquiadora, o advogado também pode ser um contribuinte individual, um dentista que é autônomo, né? Então, tem essas possibilidades. Então, é separado do MEI. Sim, na verdade, assim, tem profissões que não pode ser MEI. Por exemplo, o advogado, ele não pode ter um MEI. Então, se ele é autônomo, ele tem que contribuir como contribuinte individual. Ah, então uma coisa é diferente da outra. São várias hipóteses, Porque né? às vezes a gente confunde, né? Autônomo, então tem que ter o MEI. Então, não. Então, Não são todos os casos, né? Tayara, verdade ou mentira? O INSS, é ele que cobre 100% do salário dos... Sim, nos casos, né, de APOSE, né, quando a pessoa tem a idade, né, e se encosta, o INSS, e auxílio-doença também, é o INSS que cobre 100%, com exceção ao BPC, né, que ele é um... assistencial e aí é o INSS que paga, né? Mas quem administra ele é outra fonte por fora, né? Oh, entendi. Então é 100% É dele. o INSS. Você contribui para o INSS para conseguir os previdenciários, BN. Tayara, assim, digamos que a pessoa ela é CLT, ela tem um vínculo empregatício com alguma empresa ou alguma instituição e ela tem um MEI vinculado, né, ao nome dela. Como que funciona a questão da aposentadoria? Ela consegue se aposentar por um ou por outro ou soma a contribuição dos dois? Como que funciona isso? Na hora da aposentadoria você pode optar por somar, né? Por somar tanto o valor da contribuição da CLT como no MEI. Você falou, né? Falei.
Não tem como não falar. Aí eu já dei um sorrisinho porque eu já tava preocupada que, gente, só eu vou beber. Ele tentou, eu acho que ele fez isso ele- assim, esperando. Eu acho. Ele é... Mas eu achei que pra ele eu poderia falar. É, mas não... Posso contestar? Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos pensar. Ó, o cheirinho é bom. O cheirinho é bom. Acho que vai dar bom. Ela é gostosa, só que na hora que a gente toma, desce rasgando. Desce. Boa, né? Boa. Aí, ó, se a muito marca bom. quiser patrocinar nós, a gente tá rendendo pra marca, gente. Vamos enviar esse vídeo pra eles, que eles vão gostar e vão patrocinar a gente. Vamos. Deixa eu me achar que agora que até foi muita emoção. Como é que eu posso? A pessoa quando se encosta ali, por idade, viu? Por idade, é o único BNC que você falou, né? Previdenciário disponível? Por idade, É. na verdade, assim, ela não... Tem alguns benefícios que ela pode acumular, como, por exemplo, a pensão por morte. E eu falei de novo, né? Sim, continua depois. Pode acumular com a pensão por morte, por exemplo, né? É algum benefício. Também o auxílio acidente é possível ela acumular. Agora, ela não pode receber, por exemplo, um auxílio doença, né? Então ela pode receber por idade. Pode e- acumular com uma pensão por morte, por exemplo, né? O companheiro faleceu. Às vezes um filho que ajudava a pessoa em casa, ela dependia economicamente desse filho, pode receber. Ou o filho que perde o pai, às vezes é aposentado. Às vezes pode ser até por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, né? Inclusive, eu vi um caso recente de um filho que ele já era aposentado por idade e morava com o pai. E esse filho era solteiro, né? E aí o filho faleceu e o pai passou a receber a pensão por morte. Olha, interessante. Mas e como que funciona esse trâmite? É burocrático? Na verdade, assim, depende, sabe? No INSS você faz o requerimento administrativo e eles têm um prazo lá para eles analisarem esse pedido. Hoje em dia tá mais difícil, assim, de você conseguir os benefícios. Inclusive, o INSS está saindo uma greve agora, né? Então, assim, às vezes é mais demorado, às vezes é mais complicado. Mas se eles negarem, você tem a possibilidade de recorrer judicialmente, né? E no então tem judicial opção. é mais fácil de você conseguir juntar mais provas, testemunhas, né? Para conseguir o direito da pessoa. Então, é burocrático, mas não é impossível. Sim. Uhum. Então, eu estou agora. Vamos. Eu devia ter deixado você tomar antes, né? Porque você repetiu a palavra. Agora mas a gente empatou. Agora. Acho que vamos fazer quem ganha, quem bebe mais. Quem bebe mais ou quem bebe menos? Se É. for beber menos, vai ficar mais competitivo, eu acho. É verdade. Não, quem bebe menos. E eu estou levemente tonta. Daqui a pouco eu tô assim, ó. Ai. Tayara, você falava sobre o auxílio ali, né? Que recebe... o pai, né, faleceu, o filho faleceu. Vamos entrar numa situação hipotética. Como você falou ali, o esposo, né, ou a esposa, ela recebe o auxílio ali pelo falecimento, né, do Sim, a do pensão por cônjuge, morte. né, a pensão ali. E ela ainda não está aposentada. Se ela se aposentar, chegou a data ali e tal, né, cumpriu todos os requisitos, ela aposentou. Ela perde essa pensão ou ela acumula as duas, ela recebe as duas? Não, ela consegue acumular os dois benefícios. Mesmo que não seja aposentado ainda, ele consegue acumular depois. Já separa como, ali, amor? Tô ganhando, ó, tá? 3-2. E, gente, literalmente, eu tô meia tonta. Não, eu sou um pouquinho fartinha. Não, eu sou fraca. O problema é que daí, às vezes quando pega valendo, né? Você tá assim, bem tranquila. Toda boa. Né? Numa socialzinha, de repente, o bicho pega. E eu sou fraca, gente, eu começo a chorar. Começar a chorar aqui, não dá certo. Vamos continuar, então. O tempo de serviço militar.
conta pra se encostar? Conta, sim, também. Ele entra junto no cálculo do tempo. Uhum. Ou entra junto? Sim. Olha que legal, porque eu imaginava que não entrava. Não, ele entra também. Então, a próxima pergunta é: as pessoas que estão recebendo o auxílio-doença, né? Elas podem ser demitidas? Não podem, salvos por justa causa, né? Mas, via de regra, elas não podem ser demitidas. Ah, então elas só podem ser demitidas se houver Se houver uma justa causa. E, Tayara, o que se enquadraria de justa causa? Na verdade, a lei prevê várias hipóteses, sabe? Isso, na verdade, já entra na área trabalhista. Mas, assim, por exemplo, você ir trabalhar embriagado, você, sei lá, brigar com os teus colegas, brigar com o teu patrão. Lá na lei, ele tem um rol taxativo, sabe? De questões que a pessoa pode ser demitida por justa causa. Mas são várias questões, assim, várias possibilidades que podem ensejar isso, né? Até mesmo, por exemplo, se... digamos que acabe as férias, acabe o período e o funcionário não volta a trabalhar, pode configurar como abandono de emprego, né? Então, assim, tem várias situações que podem exigir justa causa. Então, mesmo com o auxílio-doença, a pessoa tem que manter o profissionalismo, né? Ótimo. Próxima pergunta, então, a última. As pessoas que estão encostadas por invalidez precisam fazer perícias periódicas para continuar recebendo o benefício ou não? Você se encostou, já garantido. A aposentadoria por invalidez, não. Falei, né? Enfim. Eu falei também? Falou. Que hora? Agora, as pessoas Sim, aham. Não. Gente do céu, eu vou cair tonta aqui nesse programa hoje. Mas, enfim, não precisa, né? Porque daí é a aposentadoria. A pessoa só não pode, por exemplo, digamos que ela se aposente por invalidez por conta de um problema em específico, e aí ela volta a desenvolver aquela atividade, principalmente trabalhar lá com carteira assinada, isso aí pode prejudicar. Daí o recebimento dela pode ser cortado. Ah, então se ela recebe o benefício, ela não... Não precisa fazer perícia. É só se for o auxílio doença mesmo, né? Que aí é chamado a cada tempo para fazer a perícia. Ou quando você solicita a prorrogação desse benefício, também é marcada uma perícia, né? E aí você precisa comparecer. Ah, então quando a pessoa está encostada, digamos assim, ela é dada baixa da carteira. E quando é auxílio doença, a pessoa permanece com a carteira assinada, normal. Então tem que tomar esses cuidados, né? Geralmente a gente confunde, né? Então vamos beber, né? Gente do céu. Senhor. Tayara, faça as honras. Eu já até perdi as contas, a gente tá empatado, né? 4 agora, eu. Vai ser o quarto também? 4 de você vai beber mais uma, agora vai 4 ser o a 3, quarto, né? 4-3? Não, ela tá com 3 já. Ela tá com 3. Nós tava empatado. 4-4. A produção depois coloca aí como é que tá o negócio. Vou nada. Põe a pouco, menino do céu. Mesmo tanto pras duas, pra ficar igualitário. Olha, gente, é muito. Daqui a pouco começa a dar um pane na cabeça, assim, É, a gente quer eu falar já uma tô- coisa, falar outra. Começa Esquecer os assuntos. Esquecer, aham. a falar errado e tá tudo certo. Ai. 4 doses é o suficiente, viu? É uma delícia. Patrocina nós. Muito boa. Toma um litrão inteiro. Ó, já começo a falar asneira aqui, ó. Você começa a risada, sabe aquela Sim. risada que você não controla? Força, coragem. Acho que depois dessa vamos pro intervalinho. Quer deixar a capinha do celular com a sua cara? Escolha a estampa, sua foto preferida ou até a logo da sua empresa. Personalize e leve seu estilo para onde for. Entre em contato já com as capinhas da Wendy pelo número ou pelo nosso Instagram.
Voltamos, então. Estamos aqui nos recuperando depois de tomar 4 doses, né? Meu Deus, 4 doses é bastante. Acho que chega por hoje, né? Não deu? Deu já é o suficiente. Trocar de assunto já, pra não correr o risco. Ai, ai. Tayara, conta um pouquinho pra nós. Qual que é o teu público-alvo hoje? Eu, aqui no Rio Bonito, também por ser uma cidade menor e por ter um público mais do interior, o meu público-alvo é o pessoal que trabalha na área rural, né? É o que eu mais trabalho também diariamente. Eu tenho, acho que 1 ou 2 clientes que são urbanos, né? Que vêm da área urbana. O resto dos meus clientes são todos da área rural. E o teu assunto principal é a previdência, mas você atende outros casos também? Eu tenho alguns casos ainda na área da família, né? De pensão, guarda, divórcio, mas é uma área assim que eu tô um pouco me desligando porque eu quero focar principalmente no previdenciário, que é a área que eu mais me identifico e que eu mais gosto de trabalhar hoje. Mas se aparecer alguns casos, você tá disponível pra atender? Sim, dependendo da situação, a gente conversa com a pessoa, a gente analisa o caso e eu acabo fazendo. Tayara, acontece sim, a gente vê muito de pessoas que têm, né, a aposentadoria ali por tempo de serviço e por elas ainda estarem novas, estarem ainda em condição, né, de trabalhar, ainda terem força, né, para isso, elas continuarem ainda com, digamos, trabalhando, prestando serviço e tal. É possível você ser aposentado e continuar ainda com a carteira assinada, sendo Sim, CLT? É possível. É possível você continuar trabalhando mesmo após a aposentadoria. Inclusive, isso é uma situação que acontece na zona rural também, né? A pessoa se aposenta ali por idade e acaba continuando trabalhando, né? Precisa continuar trabalhando, né? Então, é possível. Nossa, isso eu não sabia. Eu achava que a gente, né, se encostava e já não podia trabalhar mais. Não, mas pode. Então possível. pode. De carteira assinada normal, Sim. recebendo todos os benefícios. Gente, é muito difícil. O Rodrigo pegou pesado com nós hoje. Socorro, Vamos diminuir um pouquinho a dose, então, agora. Agora foi mais amigo. Foi mais generoso agora. Mais generoso. Nem Mas tanto. podia ser menos, né? Podia ser um pouquinho menos, mas tá bom. Gente, você vê, eu sou fraca, né? A Tayara bebe ali que nem sente. Eu bebo, eu que Jesus amado. Tayara, e você consegue... Eu vi que você é empresária também. Sim. A gente tenta administrar tudo junto, né? E como que você consegue administrar todas essas suas funções em 24 horas? É difícil. Olha, menina, chega à noite, eu tô assim, acabada. De verdade. Eu não vejo a hora de ver minha cama e deitar. Porque é muita coisa que eu falo que é muita coisa que eu faço. E eu não sei, às vezes as pessoas se orgulham de fazer muitas coisas. Eu me orgulho de fazer muitas coisas. Mas às vezes a gente acaba se sobrecarregando muito, sabe? E isso a gente acaba refletindo na gente, no nosso comportamento com as outras pessoas e no nosso comportamento com as pessoas da nossa família, né? Quem tá mais próximo de nós, porque a gente acaba, assim, num nível de exaustão muito grande. Mas, assim, é necessário, né? Eu digo, eu tenho 28 anos, então eu sou nova ainda. Então, eu falo pro meu marido, a gente tem que agora trabalhar, correr atrás, ir à luta para conquistar o que a gente quer, para lá na frente eu poder sossegar, né? Ficar tranquila, né? Só que às vezes a gente acaba se sobrecarregando, né? E é normal, né? Porque mundo... chega uma hora que você faz, ou faz. Ou faz, exatamente. Não tem outra opção. Não tem opção. E como que você faz com a maternidade também, com a tua pequena? Você falou que ela tem quase 5 anos, Sim, né? Então, graças a Deus que o meu marido, ele me ajuda muito. O Tuan, ele é muito meu parceiro, sabe? Então, desde quando, que nem eu falei pra você que eu engravidei, e ele sugeriu pra mim, falou, não quero que você trabalhe, quero que você fique em casa, que você fique com a Manu, que você curta esse momento e depois a gente vê o que a gente faz. Inclusive, quando isso aconteceu, a gente, logo veio a pandemia, quando a Manuela nasceu. Ela nasceu em fevereiro e em março começou a pandemia. Então, a gente passou, assim, por uma quebra. A gente só tinha academia, então a gente quebrou
quebrou na pandemia, assim, bem essas Porque palavras. ninguém podia sair de casa. Então, como que o pessoal ia frequentar, né? Exatamente, ninguém podia trabalhar, ainda mais numa academia. Imagina, quem que ia frequentar uma academia? Então, a gente Meu praticamente Deus. quebrou. E mesmo assim, ele falou pra mim não trabalhar, pra mim ficar em casa. E com todos os perrengues financeiros que a gente passou, eu tive essa oportunidade de ficar com ela nesse período. E logo depois eu tive a vontade de começar a trabalhar. E aí, ali no finalzinho de 2020, quando já estava mais amenizado um pouco a questão da pandemia, ainda não tanto, né? Eu comecei a advogar. E aí, o primeiro caso que eu peguei foi um caso de uma adoção de um rapaz que já tinha 18 anos. Nossa. Ele passou a vida inteira com a família, sabe? Então, eu nunca me esqueço desse caso. Foi o primeiro dinheiro que eu peguei como advogada. Então, assim, nunca vou esquecer, né? É o marco da tua carreira, então. Sim. Então, assim, nesse período eu ainda trabalhava em casa, né? Eu trabalhava em home office, né? E até quando a gente veio embora para o Rio Bonito, ali em 2022... Então, nesse momento, vocês não moravam no Rio Bonito. Não, morava em Cascavel. A gente veio morar para o Rio Bonito no final de 2021. Então, a academia que vocês tinham era em Cascavel. Era em Cascavel. E como que foi essa transição? Então, assim, é uma história meio louca, assim, sabe? Como a gente teve esse problema na pandemia, o Tuan, ele trabalhava sozinho, né? Eu não podia ajudar ele na academia, em nada, por causa da Manuela. Né? Em Cascavel era muito difícil você conseguir uma creche, você conseguir uma babá de confiança, né? Eu pensava assim, como que eu vou deixar minha filha com uma pessoa que eu não conheço, não sei quem que é. Em Cascavel é muito grande. Fica aquela insegurança, né? O bairro que eu morava é do tamanho de Laranjeiras. Nossa. Então, assim, imagina, né? Então, eu não podia ajudar ele. Ele trabalhava sozinho das 6 da manhã até meia-noite. Ele dormia Muito 3, puxado, 4 né? horas por dia. E a gente não tinha condição de contratar funcionário, porque a pandemia quebrou a gente tinha muita dívida, aluguel atrasado, carro atrasado, financiamento, tudo, luz, tudo, sabe? Então, ele tinha que se matar trabalhando, bem essa palavra assim, sabe? E aí, um dia eu cheguei pra ele e falei, olha, eu não quero mais essa vida pra nós, não é aqui que eu quero criar a Manuela, eu não vejo ela crescendo nessa cidade, eu quero voltar pra casa. E aí, ele ficou assim, me olhando assim, assustado, Tipo, né? E do eu falei, nada. aham. E aí eu falei, ou a gente vai pro Rio Bonito, ou a gente vai pra alguma cidade ali próxima, porque também a Manuela, ela não tinha contato com a nossa família. A gente morava longe da nossa família, então a Manuela via eles a cada 1 mês, 2 meses, e aí ela era muito arisca, ela não ia com ninguém, ela não gostava de ter contato. Porque não tem o contato, Sim, né? aham. Então, todo aquele período ali, ela ficou afastada da família, né? E aí eu falei, ou então a gente vai pro Rio Bonito, ou a gente vai tentar a vida no Mato Grosso, que é onde a tia do Tuan mora, lá pra cima, sabe? É 2 dias de viagem. Nossa, muito longe. Muito longe. E aí, quando ele falou assim, não, então vamos subir pro Mato Grosso. Só que aí começou a me pesar aquela questão da distância, da família, da minha irmã, que é a madrinha dela, dos meus pais, dos avós da Manuela. Porque que daí ia dificultar mais ainda o contato deles. né? Aham. E aí o Tuan um dia chegou pra mim e falou assim, eu vendi a academia. Do nada. Meu Deus. E eu comecei a chorar, e ele começou a chorar, e a gente não sabia o que fazer, porque a gente não tinha decidido ainda o que a gente ia fazer. E aí eu falei assim, olha, a nossa chance que a gente tem agora é eu voltar pra casa e levar vocês junto comigo, vamos voltar pro Rio Bonito, e vamos tentar a vida lá. Se não der certo lá, a gente vê o que a gente faz. E eu até conto, assim, eu não sei, depende da crença de cada pessoa, mas eu tenho muita fé em Deus. E naquele mesmo final de semana eu fui no culto e o pastor, ele falou assim, palavras diretamente pra mim. Ele falou, porque o Tuan, ele me falava assim, a gente vai pro Rio Bonito e se não der certo a gente vai pro Mato Grosso. Tinha o plano B. Tinha o plano B. E eu falava assim, não, vai dar certo no Rio Bonito, vamos confiar que vai dar certo. Ali a gente vai estar perto de todo mundo, ali o custo de vida é mais barato. Tem a rede de apoio, né? Precisei, tem ali, né? Exatamente. E aí eu fui no culto e aquele dia o pastor, ele falou, se você tem 2 planos, esqueça o plano B, confie no plano A. Nossa, diretamente. Diretamente pra mim. Eu cheguei em casa e falei, Tuan, é pro Rio Bonito, a gente vai embora.
E aí eu já liguei pro meu pai já foi com o caminhão, já puxou nossa mudança e foi tudo aquela Eu aposto loucura. que teu pai tava louco pra que você Não, voltasse, meu então. pai, meu Deus, no outro dia ele já tava lá com o caminhão esperando nós carregar as caixas. Foi assim, muito rápido, Muito sabe? rápido. E aí, é claro, né, a gente veio pro Rio Bonito, a gente foi atrás de um lugar, de um barracão, que suportasse a academia, né? E fomos atrás de equipamentos novos, né? Porque a gente vendeu a academia inteira que a gente tinha lá. Então aqui a gente comprou tudo novo, a maioria Então vocês novo. venderam lá pra montar? Sim, pra montar aqui. E aí a gente achou o barracão, a gente fechou com o seu Luiz, né? E fechamos o aluguel, fechamos o contrato e aí começamos... A gente pintou aquele barracão inteiro, a gente arrumou tudo, colocamos espelho, a gente fez tudo, sabe? Eu e o Tuan. E aí a gente conseguiu abrir a academia em janeiro de 2022. E daí, nessa transição, você tava atendendo teu primeiro cliente ou você atendeu ele antes de Eu voltar? atendi ele antes, Só que assim, é que nem a gente tava falando antes da questão da Manuela. O Tuan, ele, lá em Cascavel, quando a gente tava lá, ele foi a minha rede de apoio, porque a gente não tinha outra pessoa. Então, a gente se ajudava muito. Eu, muitas vezes, como eu não tinha escritório, eu ia atender no interior os meus clientes. Eu ia, Nossa. pegava o meu carro e ia 50 km. Andava para atender um cliente, ia na casa do outro, ia na casa do... Às vezes os clientes iam lá na academia. pra Isso me é atender amor, né? Na academia. Isso é amor pela profissão, né? E ali, assim, que como a gente sempre se ajudou, sabe? E hoje, com a Manuela, continua sendo a mesma coisa. A gente se ajuda. O Tuan fica com ela pra mim poder ir pro escritório, pra mim poder trabalhar. E, assim, uma mão lava a outra, né? Num casamento, né? A gente Acho que diz isso é uma instituição, né? Então, exatamente. um tem que ajudar Cada o outro, um tem né? uma contribuição e a gente se ajuda, né? Com relação a ela. Então, isso pra nós é muito tranquilo. Sempre foi. E, assim, ele sempre me apoiou em tudo. Em tudo, Nossa, em que tudo, em bênção. tudo. E essa questão da Manu, eu estou agora no meu escritório físico, vai fazer 1 ano agora em outubro. Porque quando eu vim para cá em 2022, eu ainda atendia na minha casa. Eu morava numa casa de aluguel e eu atendia em casa. Eu atendia na mesinha da cozinha. Você atendia online, então? Online. E aí, quando precisava conversar com a pessoa queria conversar comigo pessoalmente, ela ia na minha casa, na mesa da cozinha ali mesmo, a gente ligava o computador, fazia as coisas, o que tinha que fazer. Ou eu ia na casa também, sempre, né, fazia esse transporte, né. E aí, em janeiro do ano passado, 2023, eu recebi uma proposta para trabalhar com o Dr. Wagner, lá no Rio Bonito. E eu trabalhei com ele durante o ano passado quase inteiro, né? E aí, em outubro, surgiu a oportunidade de eu comprar o escritório e assumir o escritório. E, assim, no começo eu tive muito medo. Muito medo. Eu, assim, a primeira semana, eu quase não dormi de noite de preocupação de como que eu ia pagar aluguel, de como que eu ia pagar isso e pagar aquilo, como que eu ia me virar sozinha. Mas... tudo deu certo, sabe? E o Tuan, ele sempre me incentivou, falou assim, não, você quer, então vai, né? Siga em frente. E aí eu segui, tô hoje com o escritório e o que eu tinha muito medo foi por eu ser mulher. É porque geralmente, né? Geralmente tem advogado aquele... é homem, né? Ainda mais em cidade pequena. Eles veem, assim, muito como referência os homens, né? Como... Querendo ou não, tem um pouquinho mais de credibilidade Sim. na nossa realidade hoje, né? E aí eu pensava assim, imagina eu nova, com 27 anos de idade, as pessoas não vão nunca acreditar em mim, né? Mas eu dei a cara a tapa e segui em frente no que eu sempre sonhei, né? Porque desde quando eu saí da faculdade, eu tinha o sonho de abrir o meu escritório físico. E aí consegui abrir o meu espaço, abrir o escritório e tô lá até hoje. E eu amo de paixão a minha profissão. Não troco por nada. Se eu tivesse feito odontologia... Você tava arrependida hoje. Não tinha dado tão certo, eu acho. Mas é que o que é pra ser nosso, né? A minha avó sempre disse pra mim, o que é pra ser nosso vai ser. Independente do que você tenha que passar, o que é pra ser seu vai ser. Então, era pra ser seu Sim. e deu super certo. E aconteceu que deu tudo certo. Sim, as coisas se encaminharam, né? Eu não precisei fazer nada, porque eu tava ali, eu fui chamada pra trabalhar, e aí aconteceu de surgir essa oportunidade de assumir o escritório e tô lá até agora.
Até hoje. E daí você atua sozinha hoje? Hoje eu tô sozinha. Eu atuo sozinha. O escritório é só meu. Eu tô sozinha lá durante toda a semana. Mas fora isso, eu tenho o apoio do meu marido, sim. que me dá o apoio por fora, né? Pra mim poder estar trabalhando. E se tiver outra pessoa, por exemplo, de outra cidade que gostou do teu trabalho, gostou do teu serviço, você atende home office também? Eu faço online. Online. Eu tenho bastante Tô cliente... trocando as palavras. Eu tenho bastante cliente de Cascavel, sabe? Em decorrência dos amigos que eu acabei fazendo lá, né? E pessoas que eu atendi lá, né? Então, eu tenho alguns clientes em Cascavel. Tem em Guaraniaçu também, que é a cidade do meu marido, né? Que ele cresceu lá. Então, é possível fazer esse atendimento online? Sim, é possível. A gente manda a documentação para a pessoa assina, às vezes até online mesmo, né? É possível a gente atender em qualquer lugar do Brasil. Com as tecnologias hoje facilitou muito, né? Facilita muito. E hoje também até a opção que nós temos de fazer audiência online, por exemplo. Então, eu não preciso sair daqui para Cascavel para fazer uma audiência. Nossa, isso facilita muito. Eu faço do escritório, o cliente lá da casa dele, do trabalho dele, e dá tudo certo. Conta pra nós um pouquinho como que foi o teu primeiro cliente, assim, a história. O primeiro cliente, ele foi esse jovem de 18 anos, que a mãe dele me procurou, porque ele tinha sido entregue pra ela quando ele era recém-nascido. Nossa. Um bebezinho. E aí eles queriam regularizar a questão da adoção, né? Eles tinham adotado já, mas não era... não era regularizado, né? Os nomes na certidão de nascimento dele eram os nomes dos pais biológicos. E aí eles queriam regularizar isso, porque ele passou a vida inteira, né, com os pais adotivos, e eles queriam regularizar. Então, foi o primeiro caso que eu atuei. E eu lembro até hoje, assim, que o valor que eu fiz pra ela, as parcelas que eu fiz pra ela, ela me pagou todo mês bem certinho, sabe? E esse caso, assim, ele foi um caso importante pra mim pela questão de ser o primeiro, né? Sim. Ele marcou bastante, assim, e a questão também de financeira, né? O meu primeiro dinheiro, o primeiro salário que eu tive como advogada, né? Então, eu lembro que daí, como eu já tinha a Manuela, eu fui direto pra loja, né? Eu comprei roupinhas pra ela, né? Tudo pensando na criança, né? A gente não pensa na gente, né? Porque a maioria das mães dizem, né, que depois que o filho nasce, é 100% ele. Tudo pra eles. Você passa numa loja, você vê uma coisa pra você e uma pra criança, mas você vai comprar pra criança. Então, esse foi o caso que te marcou. Sim, esse é um caso inesquecível, assim, pra mim. E é um caso bonito, né? E eles esperaram até ele fazer 18 anos pra fazer esse processo, sabe? Porque eles tinham medo de fazer o processo de adoção antes e não dá certo. A mãe preocupada, algo ilegal, né? É algo ilegal, não pode fazer isso. Então, eles tinham esse medo de acabarem levando ele pra justamente por estarem ilegal. Exatamente. Mas e eles tinham algum vínculo parentesco? Não, nada? Não. Eles conheciam a família materna biológica. Eles já tinham filhos, né? E esse rapaz é o filho mais novo deles. Eles já tinham, acho que mais 2, 3 filhos mais velhos. E mesmo assim, eles pegaram o rapaz, criaram o rapaz. E agora tá no documento o nome dos pais adotivos. Nossa, é uma história linda, né? É uma história bem, bem interessante. E como que foi a sua transição, assim, para decidir, não, eu vou trabalhar especificamente com a Previdência? Quando eu estava na faculdade, eu estava no 7º período, acho que é o terceiro, final do 3º ano ou 4º ano, agora não me recordo. Eu comecei a fazer estágio na AGU, que é a Advocacia Geral da União. Lá a gente trabalha com os procuradores, que são quem defende o INSS nos processos judiciais. E eu comecei a trabalhar lá e comecei a ver aqueles processos e comecei a estudar praticamente na marra, né, o Previdência, porque na faculdade até então eu não tinha tido direito previdenciário. E aí lá surgiu essa paixão, sabe? E eu falei, não, é essa área que eu quero trabalhar. É uma área que eu gostei muito, só que eu sabia que eu queria ser advogada, eu não queria ser procuradora. Então, desde então, eu sempre soube que a minha função era ser advogada. Nunca passou pela minha cabeça de fazer concurso pra nada, nem pra
sabe, nunca. Então, sempre foi a advocacia que me encantou. Eu sempre quis defender as pessoas, defender os direitos das pessoas. Sempre foi essa parte da advocacia que me chamava atenção. E hoje, assim, eu digo assim que o previdenciário, cada caso me traz uma nova sensação, uma nova, um dever cumprido, sabe? Para cada caso. E um alívio, né? Porque geralmente a pessoa procura advogado porque ela realmente precisa, né? E isso, assim, e eu vejo, assim, muita gratidão nas pessoas nessa área que eu atuo. Por isso também que eu vejo o meu amor por essa área, porque você atua pela pessoa, você vai atrás do direito dela e assim, são muitos casos que as pessoas precisam realmente daquele direito, sabe? Precisam daquele benefício. E quando você consegue conquistar aquilo para a pessoa, a gratidão que ela tem por você, isso paga tudo, sabe? É uma comemoração entre ambos, Exatamente. né? Porque deve ser muito gratificante ver o cliente ali eufórico, feliz, aliviado também, querendo ou não, né? Porque muitas vezes as pessoas esperam anos, né, pra ter uma resposta, né? E assim, por mais que você tenha um conhecimento, eu no caso, eu tenho um conhecimento de direito previdenciário, mas cada caso eu estudo a fundo. Antes de fazer qualquer ação judicial ou antes de ingressar com qualquer procedimento administrativo, eu vou investigar aquele caso, eu vou ver o que o INSS considera, o que as jurisprudências falam, eu vou estudar aquele caso, sabe, para sair o mais perfeito possível no final. É claro, a gente não garante o êxito para o cliente, né? Eu não vou falar assim, a gente vai ganhar essa ação. Mas o que eu posso falar para ele é que eu vou fazer o possível para que ele consiga aquele direito. E realmente, a gente não ganha tudo, né? Não são todas as ações que a gente consegue. E tem casos e casos, né? Casos e casos. Então, tem situações que dá certo, tem situações que não dá, né? E isso com todo mundo, né? Então, claro que quando sai o benefício, a gente fica muito mais feliz de dar a notícia para a pessoa, né? Especialmente, eu tenho um caso recente também de uma aposentadoria de uma senhora que a gente achava que não ia dar certo. Nossa, e deu. A gente achava que não ia dar certo no administrativo, né? Eu falava assim, não, isso aí a gente vai ter que mandar para o judicial, porque a chance de dar certo no administrativo é muito mínima. E aí a gente eu mandei o requerimento no administrativo e acho que foi em 30 dias, 29 dias, voltou a resposta que tinha dado certo. Nossa, foi super rápido. E foi numa sexta-feira, 8 horas da noite. Eu tava voltando de Cascavel. Na hora eu já mandei mensagem pra ela já ficou faceira o final de semana inteiro. Imagina, que notícia comemorada, E daí na segunda-feira ela já tava lá no escritório pra saber se era verdade mesmo, se tinha dado tudo certo. E eu dei a notícia pra ela. E foi um caso assim, esse foi um caso também muito emocionante que eu atuei aqui, bem recente esse. Nossa, e deve ser muito gratificante, né? Sim. Ver a alegria e imagina, ela devia estar, né? E ela tava apreensiva, e ela precisava, né? muito também dessa aposentadoria, sabe? Só que os documentos que ela tinha eram muito vastos, sabe? Era pouca coisas, né? Mas a gente tem, assim, bastante estratégias que a gente utiliza dentro do INSS ou no judicial mesmo, que a gente pode conseguir um benefício, né? No início da nossa conversa, você falava que você ainda é uma advogada nova, né? Sim. Com pouco tempo, né, de atuação. Eu acho que o maior medo de quem está cursando direito ou de quem pensa, né, está pensando em cursar direito, é o temido exame, né, da OAB. Sim. O que você tem para falar dessas pessoas? Como que foi o teu exame? Se é tão difícil quanto a mídia nos coloca, quanto o pessoal nos coloca, como que é isso? Eu digo assim, é difícil. Eu achei muito difícil o meu exame. Mas eu ainda passei, acho que você precisa acertar 40 questões para você passar. São 80. Bastante, né? Bom, na época que eu fiz eram 80, agora eu não sei como tá. Mas eu passei com 46. Então, assim, quase ali na média, né? Mas, assim, foi uma prova difícil. Só que eu acho assim, no meu caso, eu passei, que nem eu tava falando antes, eu tinha recém descoberto que eu estava grávida. Então, na hora que eu estava fazendo a prova, o meu foco não estava totalmente na prova. Eu estava preocupada com outras coisas, sabe? Se eu não passasse naquela prova, eu, né, falei, não, o ano que vem eu tento de novo, né? Você tinha mil e uma coisas para pensar naquele momento. Eu acho que o problema, quando a gente vai realizar essa prova, é o nosso hiperfoco em solucionar aquilo, de resolver aquelas questões.
a gente acaba se desconcentrando, acaba se confundindo, sabe? E se frustrando também, e né? se frustrando, exatamente. Só que é claro que também não vou falar assim, não estude, não se concentre, né? Só que assim, às vezes a gente acaba focando tanto que a gente se prejudica, né? Então, no meu caso, eu tava assim com a minha cabeça a mil, passava 1001 coisas na minha cabeça. Eu fui fazer aquela prova porque eu tinha pago mesmo, e era caro, então eu não ia desperdiçar. Tinha que fazer Aquela prova, fiz, passei. E aí, quando eu fiz a segunda fase, que daí já é uma prova escrita, aí eu já tava mais calma, né, psicologicamente, aí eu já me planejei, já estudei, paguei cursinho, né, tudo, e fiz a prova também, e aí passei na segunda fase. Eu falo por experiência própria, né? Às vezes o nosso psicológico atrapalha muito na execução. Sim. Você tem competência, você sabe responder, você sabe fazer, mas você tá tão ansioso, tão nervoso que chega na hora de dar um... Sim, o nervosismo, ele zera, assim, a cabeça. Você sabe aquele assunto, mas naquele momento ali você não consegue decifrar aquela questão, você não consegue pensar nas hipóteses. Então, é realmente difícil. E o nervosismo afeta totalmente a nossa capacidade de solucionar aquele problema. Então, o principal conselho, no caso, seria manter a calma. Manter a calma. Tentar manter a calma, né? Porque a gente, né? Eu passei por isso e a gente se sente uma aflição, um nervosismo, uma apreensão, né? Porque a gente se cobra muito. Eu tenho que passar nesse exame. E realmente, se você quer ser advogado, você tem que passar nesse exame. Mas você tem mais alternativas. Você tem mais alternativa não. Você tem mais chances de passar no exame. Tipo, se você não passar, tudo bem. Sim, tá tudo bem. Vai pra próxima, né? Calma, e é né? assim. Exatamente. Então, às vezes, o nosso psicológico atrapalha um pouco. Sim. E a gente fala assim, mas a gente sabe que não é fácil controlar, né? Não, às vezes não é involuntário, né? Não é fácil. A gente fica muito, muito preocupado. Na verdade, eu acho que é mais a apreensão mesmo de você ver o resultado. E se você vê um resultado negativo, você fica se cobrando, né? Fala assim, meu Deus, mas... Não, você vai reler as questões, você erra, assim, cada coisa que... Fala assim, gente, como que eu errei, às vezes você marcou certo, você voltou, releu, ficou inseguro, mudou. marcou. Não, isso aí é o pior. Eu sempre falo, você leu uma questão, você marcou uma alternativa, não muda mais. Tem autoconfiança, nem volta né? mais aquela questão. Vai. Deixa. Segue, porque senão dá errado depois. E geralmente é assim, né? Você voltou, você trocou. Sim, tava até certo. na prova da faculdade. Se você fazia isso, eu, pelo menos na minha faculdade, se eu mudava de questão, pronto. É assim. sempre assim, é inacreditável. Você tem que ir no primeiro, não adianta. Vai na primeira opção que tá... E a gente percebe o quanto nós somos inseguros com nós mesmos, né? Nessa questão. Tipo, poxa, tenha autoconfiança, você conseguiu. Sim. Você tava certa, você só teve insegurança naquele momento. Sim, na hora né? na hora de você reler, de você teve uma segunda leitura, pensou um pouquinho, né? E aí marca uma segunda opção. Claro, tem casos e casos, às vezes pode ser que você marca certo. Às vezes, né? Mas, gente, eu juro pra você, no exame da ordem, quando eu vi as questões assim que eu desmarquei, na hora do gabarito eu marquei outra, eu queria chorar. Eu podia ter acertado, sei lá, umas 55 questões. É, assim, muito, muito absurdo o que acontece na hora daquela prova. Então, gente, tem que ser assim, né? Leu, respondeu, não volta. Vai pro gabarito. Não volta. Deixa ela lá. Deixa ela lá, essa questão. E se você acha que vai se arrepender, faz igual a Tayara falou, né? Responde e já vai direto pro gabarito, que daí não tem mais o que fazer. Lá. Exatamente. Não pensa de novo. Tayara, e quando você foi decidir a tua área de atuação, né? Você falou que você decidiu atuar, né? No previdenciário. Sim. Você tinha uma segunda opção ou você já se apaixonou pelo previdenciário e foi? Na verdade, assim, quando eu fiz o estágio na AGU e aí eu gostei do previdenciário, eu saí da faculdade focada que eu ia fazer o previdenciário. Só que assim, quando a gente se forma na faculdade, a gente precisa trabalhar. Sim. Né? Quando a gente começa a advogar, especialmente, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa, né? Falando em palavras, né? Tem que sobreviver de alguma forma, né? Precisa, né, trabalhar, precisa do dinheiro, precisa sobreviver. A gente tem contas, né? E, enfim. E aí acaba que a gente acaba pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí eu fazia bastante família. O advogado também, ele tem a opção de se inscrever como advogado dativo. Que é o advogado que os juízes nomeiam pelo Estado, sabe?
Seria público, no caso? Isso, o advogado público. Então, eu fiz a minha inscrição também como advogada dativa naquela época. E aí eu fui nomeada para alguns processos na área da família, da área civil. Na área da família, geralmente é pensão, guarda, algumas coisas de divórcio, sabe? E aí, ali a gente acaba atuando em outras áreas também. E aí, quando eu tive essa atuação como dativa, eu acabei me afastando um pouco do previdenciário. Até porque, como eu trabalhava em Cascavel nessa época, lá eu não tinha tanta visibilidade. Porque eu não tinha o meu escritório físico, a gente fala, eu não tinha nenhum padrinho, né? Ninguém pra mim indicar. É que se você não tem um conhecimento com a região, ali acaba sendo um pouco mais difícil, exatamente. Né? Então, assim, as pessoas lá não me conheciam, né? O bairro que eu morava era muito grande, não tinha como as pessoas me conhecerem. Quem ali do bairro sabia que eu era advogada era quem ia na academia, porque às vezes o Tua comentava, né? Ou eu às vezes ia lá mais bem vestida, né? Ia fazer um atendimento, ia lá. Então, assim, era mais o pessoal da academia, mas não é todo mundo, às vezes, que procura um advogado previdenciarista, né? Sim. Então, eu acabei fazendo mais essa área da família, a área civil. Também, logo depois desse caso da adoção que eu comentei, eu comecei a fazer cobranças para uma empresa em Cascavel, né? Eu fechei parceria com eles me pagavam uma comissão. E nessa época, imagina, há 4 anos atrás, eu não lembro nem quanto estava o salário mínimo, mas eu acredito que seria R$1.000, 1.000 e pouquinho. Eu recebia às vezes R$200 por mês, Nossa. 250. Então, assim, eu trabalhava para receber muito pouco. E na época de pandemia, você falou, né? Na época, os preços estavam lá em cima, né? Então, assim, a gente no começo, a gente acaba fazendo coisas porque a gente realmente precisa. E além também da questão financeira, eu digo no meu caso, para mim foi bom pela questão do conhecimento também. Experiência, né? Você vai aprendendo, eu acabei fazendo algumas coisas que eu cobrei mais barato, que eu fiz mais barato, que eu recebi pouco, mas eu adquiri algum conhecimento, alguma experiência naquela área, sabe? Mas depois que eu vim pro Rio Bonito, eu estava decidida e estou decidida até hoje, né? Sim. Que é a área que eu me identifico, que eu gosto, que é o previdenciário. Então, eu tô aí há 1 ano já atuando e... Atua especificamente nessa... A minha maior... Nesse nicho. É o previdenciário. O maior número de clientes que eu tenho hoje é previdenciário. E eu pretendo ir afunilando esse, né? Eu quero ficar especificamente no previdenciário. E, assim, para mim, é uma área que eu amo de paixão. Eu gosto muito e especificamente por aquela questão que eu comentei com você antes, da gratificação das pessoas. Tayara, e tem algum caso, né, na tua área de atuação hoje, que te marcou? Além, agora recente, né? Além do meu primeiro caso, que me marcou por ser o primeiro, tem um caso de uma família que eu atendi, que eu fiz um requerimento de BPC por a criança ser autista. E essa família também é uma família que precisava muito desse dinheiro, precisava muito desse auxílio, sabe? Porque o pai também não conseguia trabalhar, porque ele também tem... problemas na coluna, não consegue fazer esforço, e eles moram no interior também, sabe? E eu atendi essa família, e assim, eu tinha uma leve insegurança se ia dar certo ou não. Mas eu atendi eles, escolhi toda a documentação, a gente fez o pedido, eles tinham feito, na verdade, o pedido administrativo e eu fiz o pedido judicial, né? Foi negado no administrativo e eles me procuraram pra gente fazer judicialmente daí. Então, o bom é que a pessoa ela tem essa opção de recorrer, Sim. né? Se o INSS nega no administrativo, a pessoa pode recorrer pro judiciário daí. Aí, uma dúvida que me surgiu agora. Se o judiciário recusar ali, tem a opção de recorrer novamente ou não? Aí, assim, vem a sentença, né? A sentença de primeiro grau que a gente diz. Se o juiz negou, a gente tem a opção de recorrer pro tribunal, né? E aí a gente tem as instâncias, tem
TRF, aí vai ter STJ, tem STF, depende a situação, sim. a gente pode continuar recorrendo. Mas se chegar lá no final e não der certo, foi negado, aí não tem mais o que fazer, sabe? Foi negado. Foi negado. Mas o caso deles no judicial passou. Aí, nesse caso, na verdade, nesse caso em específico, ele fez a perícia e foi constatado daí na perícia médica judicial que ele tinha autismo. E aí o INSS mesmo propôs um acordo. Então, a gente nem foi pra sentença. Ah, então, no caso, o INSS voltou atrás com a Sim. decisão. Daí eles propuseram um acordo, eu fiz os cálculos, estava tudo certo, aí a gente aceitou, e aí foi concedido para ele o BPC. E faz uns 3 meses já que ele está recebendo agora. Nossa, eu imagino que deve ser muito gratificante, né? Sim. Tayara, eu queria pedir pra você deixar aqui um recadinho pro pessoal que tá nos assistindo. Se você quiser deixar também um recado pra família, pros amigos que estão assistindo, fica à vontade. O que eu poderia falar hoje é que é algo muito que eu tô vivendo hoje. Eu ainda estou concretizando muitos sonhos que eu ainda tenho. Tem muita coisa ainda que eu quero realizar. Então, o que eu poderia deixar é que as pessoas não parem de sonhar. Especialmente você, Camille, que você tá aí nessa tua jornada, Sim. iniciando agora. A gente sabe que o começo nunca é fácil, Nunca né? é fácil. É muito difícil. Todo começo é difícil. Eu tive 3 começos na minha vida, especialmente na minha área, que eu atuo como advogada. E não é fácil, mas a gente precisa persistir, a gente precisa se planejar para passar por momentos difíceis que vão existir. E a gente precisa estar planejado mentalmente, financeiramente, para a gente conseguir passar por esses momentos e a gente conseguir conquistar o que a gente almeja. É porque as dificuldades são imprevisíveis, né? Você São. não sabe quando que elas vão aparecer. Mas assim, elas chegam. E elas nos ajudam, elas nos fortalecem, né? As dificuldades nos ensinam muitas coisas. Às vezes a gente passa por alguma coisa, às vezes é uma coisa pequena e a gente não dá muita bola, muita importância para aquilo. E só depois que a gente percebe o quanto que aquilo mudou na nossa vida, até na nossa atitude, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de ser, sabe? Então, assim, é muito importante a gente manter o foco e não desviar, né? E passar por cima de tudo especificamente. Porque depois, quando a gente olha para trás, as coisas começaram a dar certo, é a melhor coisa que tem, é muito gratificante. E só de você comemorar, né? Por ter passado por um momento difícil, você comemorar, ver tudo que você passou. Nossa, deve ser muito gratificante, né? Olhar para Sim. trás e ver, nossa, eu consegui, passei por isso, Sim. me fortaleci. E aprendizado, né? Se você não passar por dificuldades, você também não tem o que você aprender se você não Sim. passar por dificuldades, né? E que nem eu comentei com você, esse período que a gente morou em Cascavel, a gente passou muita dificuldade em Cascavel. Muita dificuldade. Especialmente quando a Manu nasceu. A Manu, ela nasceu prematura, então ela ficou 9 dias na UTI. Nossa. Então, ali foi um período muito difícil que eu vivi. Foi o pior período, assim, que eu vivi na minha vida, sabe? E graças a Deus deu tudo certo, ela saiu, hoje ela tá super bem, não ficou com nenhuma sequela, Nossa. ela é uma criança muito Eu saudável. imagino a preocupação na hora que vocês devem ter vivenciado, Sim. né? Foi um período, assim, bem difícil, sabe? Esse que a gente viveu com ela na UTI. Ela ficou na UTI em Toledo. Então, a gente ia de meio-dia, ficava o dia inteiro lá em Toledo. Podia entrar 3 vezes por dia. Só? Meio-dia, 3 horas e 6 horas da tarde. Ela nasceu numa quinta-feira. Uhum. E aí, logo que ela nasceu, as enfermeiras viram que não estava tudo certo. E aí, elas falaram que ela precisava da UTI. Então, na quinta-feira, ela ficou até 5 horas da tarde, se eu não me engano, no hospital. Com aquele oxigênio, sem entubar, sem nada. E aí, 5 horas da tarde, uma ambulância conseguiu buscar ela, mas ela foi para o Policlínica, que é um hospital particular. Então, a gente pagou um dia de UTI para ela. E aí, na sexta-feira, na sexta-feira, 5 horas da tarde, eu fui visitar ela. Eu saí do hospital, ganhei alta. Então, a primeira coisa que eu quis fazer foi ver ela na UTI. Então, você tava no hospital sem ela ela. foi pra UTI, sem ela. Nossa, deve ser... Foi cesárea.
Então, aí eu saí na sexta de manhã, a primeira coisa que eu quis fazer foi ver ela. Então, eu fui lá naquele hospital enorme, andando, né, toda assim, Meu Deus. com a barriga cortada. Fui ver ela, aí depois o Tua me convenceu a ir pra casa, que eu tinha que descansar também, porque, imagina, né, eu recém-operada. Sim. E aí, no mesmo dia, 5 horas da tarde, eu voltei lá, que eu queria ver ela de novo. E aí, a hora que eu tava lá, a médica me falou que eles conseguiram uma vaga no SUS pra ela. E aí, veio o SAMU buscar ela e ela foi pra Toledo. E aí, ela foi transferida, já era 9 horas da noite, já era tarde, sabe? E aí, no sábado, a gente foi ver ela, sábado cedo. Só que eu tive cefaleia pós-RAC, que fala, que é uma enxaqueca, uma dor de cabeça muito... Porque eu não sosseguei, né? Desde que eu tive você não ela. teve aquele período, né, de descanso, Não. né? Então, eu tive essa dor de cabeça muito intensa e eu não conseguia ver ela. Eu entrei assim, a hora que eu vi ela, eu já praticamente desmaiei de dor. Meu Deus. Aí já me internaram lá no hospital. Fiquei internada. E aí tomei soro e o médico falou assim, ó, mãezinha, você vai pra casa hoje, mas se você voltar amanhã, eu não vou mais deixar você ver a tua filha, porque você precisa repousar. E aí eu não fui ver ela no domingo. E que frase difícil pra uma mãe E ouvir. aí eu fiquei, meu Deus, eu preciso me recuperar, né, porque eu quero ver ela, eu quero pegar ela, né. E aí eu fiquei no domingo em casa, o Tua foi sozinho daí pra Toledo ver ela. Isso vocês estavam sozinhos? Sim. Sim. Não, na verdade, nessa semana tava minha mãe lá em ela casa, foi na te minha ajudar. casa, assim. Tinha minha sogra, tinha a avó do meu marido lá em casa, sabe? Então eu não ficava sozinha em casa, né? Eu tinha um apoio lá. E aí no domingo Tua foi sozinho ver ela, só que assim, era meio-dia, 3, 6 horas da tarde. Só que a gente só podia ficar 20 minutos. Era Pouquíssimo, tempo. Aham. nossa. E aí, na segunda-feira, eu já tinha descansado bem e fui ver ela. Aí, eu saí de lá às 6 horas da tarde. E aí, assim, a gente ia meio-dia. O Tua fechava a academia, a gente ia correndo Nossa. pra Toledo pra dar tempo de chegar meio-dia. Porque a gente queria ver ela meio-dia. Bem certinho. Bem certinho. Aí, a gente via ela meio-dia, ficava dentro do carro, do lado de fora do hospital, esperando o horário das 3. E ficava até o horário das 6. Aí, a gente via ela às 6 horas e voltava embora pra Cascavel. Aí, na segunda-feira, às 6 horas, que a gente viu ela, aí o médico falou assim, ó, mãe, amanhã, se você quiser, você pode tentar amamentar ela. E aí, meu Deus, eu nem dormi aquela noite, né? Eu mal esperava por aquele momento, né? Tava ansiosíssima. Desde que ela tinha nascido, eu já tava me preparando, eu já tava com a maquininha de leite, tirando leite, mandando pro banco de leite, sabe? Então, eu já tava tendo aquela preparação antes, né? Uhum. E aí, na terça-feira, meio-dia, eu tava lá. Em ponto, né? A gente saiu louco de Cascavel pra dar tempo. E aí, foi a primeira vez que ela mamou. Na terça-feira, meio-dia. Nossa, isso deve ter sido um... Sim, nossa, foi a maior, meu Deus, realização na minha vida, né? E ela pegou, assim, de primeira. As enfermeiras até ficaram admiradas, porque ela falou assim, mãezinha... Incrível isso que ela tá fazendo, porque é difícil as crianças pegarem, assim, o peito de primeira e poderem, né, ser porque amamentados. ela ficou quantos dias? Ela tinha ficado 3, já 4 dias, 4 dias na UTI. Ela só tomava no copinho, né? E é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E aí eu fui amamentar, então, na terça, na quarta. Na quinta-feira, eu amamentei ela, daí o médico me falou assim... E aí, ela já tava sem sonda, só Já com tava se oxigênio. recuperando. Aham. E aí, o médico falou assim pra mim, ó... Amanhã, você esteja aqui 6 horas da manhã, que ela vai ganhar alta e vocês vão pro quarto. Nossa. Aí, mais uma noite que eu não dormi, né? Não vi a hora. Ansiosa. Aham. Aí fui, 6 horas da manhã na sexta-feira, tava lá, peguei ela, troquei ela, né? Tudo aquilo que eu não tinha feito ainda, eu fiz quase 8 dias depois. Nossa, imagina você aguardar 8 dias pra poder pegar o seu Sim, bebê, né? Deve ser... trocar ela, ver ela tomar banho, né? E aí eu posei com ela até no sábado. E aí tive uma enfermeira lá que me ajudou muito, muito, muito também. Porque imagina, eu mãe de primeira viagem, eu não sabia nada. Fica tudo perdido, nada, né? Nada, E aquele medo, porque eles são tão pequenininhos, Sim. aquele medo de derrubar Ela e tinha machucar. 2,2 kg. Ela era Nossa, muito bem pequenininha, pitiquinha. muito pequena. E aí aquela enfermeira, ela falava assim pra mim, ó, mãezinha, dê leite pra ela no copinho.
Porque senão, se ela perder peso, ela não vai ganhar alta. E eu dava leite no copinho, dava no seio. E assim, tudo pra ela conseguir ganhar peso e sair do hospital. E ela ganhou umas graminhas lá no outro dia. Nossa, e aí que era, bom. acho que umas 6, 7 horas da tarde no sábado, o médico deu alta pra nós, a gente foi pra casa. Nossa, que bênção, E aí, nossa, daí começou a nossa vida daí, realmente, né? Deve mudar totalmente a rotina, né? Ah, muda muita coisa. Muda demais a rotina, porque tudo que você vai fazer, você pensa na criança. Você não pensa mais em você. Você não pensa se você pode. Você pensa assim, será que agora, será que ela vai estar bem? Será que ela não vai estar doente? Será que vai estar frio para ela? Sabe? Tudo a gente pensa nela, né? Antes de fazer qualquer coisa. Muda tudo na rotina do casal. E a gente precisa estar preparado para isso também, né? Psicologicamente, né? Porque... Sim, porque até isso acaba, se a gente não pensar que nessa mudança, acaba afetando a vida do casal também, né? Então a gente precisa, que nem eu falei, a gente precisa se ajudar, a gente precisa ser uma mão lavar a outra. E é uma equipe, né? Uma 50-50, né? Sim, e que nem eu tava falando antes, que ela nasceu bem na época da pandemia. O Tuê, ele trabalhava sozinho. E ela, de noite, eu dava mamar pra ela, ele sentava na cama e ficava com ela pra fazer ela arrotar. A madrugada inteira. Nossa. E no outro dia ele ia trabalhar cedo. Então, assim, a gente se ajudou bastante nesse período. Sentido. Uhum. Nossa. Isso é fundamental, né? Porque uma mãe naquele momento, né? Mãe de primeira viagem, inclusive, né? Sim. Meu Deus, deve ser tão difícil naquele momento. Então, ter o apoio, né, do teu companheiro é fundamental. E era nós dois sozinhos, né? No começo, na primeira, na segunda semana, a gente até tinha ajuda. Mas depois era nós por nós, né? A gente tinha que aprender. E às vezes eu falo assim, olha, não se preocupe. A gente pensa, eu não sei nada de ser mãe. Gente, a gente aprende. Na hora que dá alguma coisa, você fala assim, não, é isso, é aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente dá um jeito, a gente aprende. E é incrível o nosso instinto materno. O instinto, né? Uhum. Mas e que história inspiradora, né? Porque, nossa, vocês devem... Nem imagino como deve ter sido tão difícil esse momento pra vocês, né? E acredito que muitas mãezinhas que estão nos assistindo também devem ter passado por isso, né? Uhum. E é importante a gente saber que momentos difíceis passam. E é tão gratificante ver que você passou por essa dificuldade e tá aí firme e forte. Hoje a Manu, né? Tá firme e forte, saudável, né? Sim. E isso foi uma coisa assim que por muito tempo eu não conseguia falar sobre isso. Toda vez que eu ia falar, eu me desesperava, eu chorava. E aquele medo que a gente tem da perca do bebê, né? Porque o bebê tá na UTI, você não sabe qual você tá naquele desespero que você não sabe o que vai acontecer, como que vai ser o próximo dia. E hoje, assim, eu nem me lembro do que eu sentia naquela época. Sabe? Então, assim, tudo passou tão rápido, tudo foi acontecendo, que a gente acaba nem se lembrando da dificuldade, né? A gente agora só vive, a gente só aprende. E com alguma coisa daquela, né? Por mais que... Você absorveu, né? A gente aprendeu alguma coisa com aquilo e a gente vai levar pra vida, né? Então já aproveite esse momento para te pedir para você deixar um recadinho para alguma mãe que talvez esteja passando por esse momento. Acho que é fundamental ter um apoio de uma outra mãe que também já passou por isso. Sim. O apoio se a gente tem uma rede de apoio é fundamental, né? Mas eu sei que também não são todas que têm, como foi o meu caso. Eu passei praticamente sozinha todo o meu puerpério, né? Uhum. Mas eu me mantive firme e confiante de que eu ia conseguir passar por aquele momento. E eu confiava a todo momento que a Manuela ia sair daquela UTI e a gente ia passar por aquele momento e ia viver a nossa vida, ter a nossa família, né? Né? Cada caso é um caso, mas eu acredito que a fé e a confiança de que vai passar e de que vai tudo dar certo é o principal. Pra gente se manter firme, né? E pra gente ter a certeza de que isso vai passar e que a gente vai conseguir seguir a vida, né? Eu acho que isso é o principal que a gente tem que ter em mente, né? Sim. E nós mulheres já tendemos a ter uma força inabalável, né? Muito obrigada, Tayara, mais uma vez por você estar aqui, tirar as nossas dúvidas e as dúvidas do nosso público. E desejo todo o sucesso do mundo para você. Que Deus abençoe muito você e sua família. E quando quiser voltar, nossas portas estão abertas aqui para te receber.
Obrigada, Camila, para você também. Desejo em dobro para você, que Deus te abençoe nessa nova caminhada. Amém, toda. muito obrigada. E é isso, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, me senti muito honrada. E é isso, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Vou deixar as redes sociais aqui da Tayara para vocês correrem lá seguir ela também. E muito obrigada por vocês terem nos assistido hoje. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do podcast, correr lá no nosso Instagram também e nos seguirmos lá, que a gente tá postando bastante conteúdo lá para vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês terem nos assistido. Um beijão para vocês e até semana que vem. Quer deixar a capinha do celular com a sua cara? Escolha a estampa, sua foto preferida ou até a logo da sua empresa. Personalize e leve seu estilo para onde for. Entre em contato já com as capinhas da Wendy pelo número ou pelo nosso Instagram.